oportunidade, por ter nos convidado para copatrocinar uma parte deste evento. E para nós é muito grato, uma gratidão muito grande estarmos aqui conversando. Eu agradeço aos dois palestrantes que me antecederam, porque eles já mataram a parte de números, que é o mais difícil de se mostrar, na minha opinião. Gosto mais de falar do que mostrar número. Mas então ficamos já adiantados que o Brasil tem um papel importantíssimo no uso de produtos biológicos. Bom, eu sou longo, trabalho há 58 anos com inoculantes, né? E participei de toda a cadeia de inoculantes. Vou poder trazer aqui um pouco da experiência. Eu vou falar aqui, nós vemos a associação, uma associação já de 30 e tantos anos, mas que continua em marcha. Nós continuamos com uma série de atuações aí, né, em diversas áreas. Estamos em plena evolução. Hoje contamos com 30 associados, já um pouquinho mais cada dia, mais um ou dois. Eu, às vezes, não acompanho tanto isso aí. Bom, bioinsumos. Até então, a gente, há pouco tempo atrás, falava apenas em inoculantes. Agora, nós temos um guarda-chuva muito maior, e isso aí trouxe a necessidade de se rediscutir a nomenclatura desses produtos. Porque antes falava inoculante, todo mundo sabia o que era. Defensivo biológico, todo mundo sabia o que era o defensivo biológico. Agora nós estamos com um quadro muito maior, então nós colocamos tudo sob o guarda-chuva. Temos os biodefensivos, né? Temos biofertilizers ou inoculantes. Aqui um ponto interessante: a nomenclatura no Brasil é diferente do que se fala nos Estados Unidos, do que se fala nos outros países da América Latina, principalmente, em que se usa o biofertilizante como um sinônimo de inoculante. O inoculante seria um biofertilizante. Nós, no Brasil, temos um entendimento diferente, que fertilizante é aquele produto que adiciona um nutriente ao solo. E esses produtos biológicos em geral, eles não acrescentam, eles transformam. O nitrogênio já está no solo, na solução do solo. O rizóbio o transforma em uma forma aproveitável pela planta. Mas não vamos discutir isso aqui, senão nós levaremos o dia inteiro e não vamos chegar a uma conclusão. Então vamos, por enquanto, aceitar como está, até que venha a nossa nova legislação com definições sobre os produtos. E bioestimulante é uma nova nomenclatura, são os novos micro-organismos que têm, alguns, além da função de fixar nitrogênio, tem outras funções, tem produção de hormônios que fazem a planta crescer, principalmente o sistema radicular. Então, tudo isso está num caldeirão sendo trabalhado para chegarmos a uma nomenclatura mais próximo do real. Nunca vamos chegar, porque é tudo multifuncional. A bactéria não segue aquilo que nós queremos, ela continua fazendo o que o DNA dela manda. Bom, catequese. Padre meio moderninho aí, né? Mas por que catequese? Durante mais de 50 anos, nós fomos e continuamos sendo bombardeados por propaganda de produtos químicos, fertilizantes químicos, defensivos químicos, etc. Nada contra, são indispensáveis. Tiveram um papel fantástico na diminuição da fome no mundo e continuam tendo o seu papel. Então não há competição entre químicos e biológicos, pelo contrário, existe complementariedade. Mas durante muitos anos o biológico foi considerado um produto de segunda classe. Seria um produto para o agricultor de baixa tecnologia, seria para baixa produtividade
E hoje nós já temos isso aí bem definido que os bioinsumos têm alta tecnologia. Mas isso teve que ser transmitido ao longo dos anos, com muita paciência, com muita preparação para formar equipes de vendas e equipe de divulgadores de produtos biológicos. A filosofia de venda, ou o approach da venda de produtos biológicos e químicos são diferentes. Nós temos que ter específicos para cada caso. E é necessário preparar um corpo de vendas para vender produtos biológicos. Vender não só aquele produto que nós queremos aplicar ali, mas o conceito de produtos biológicos no mercado. Bom, tínhamos no Brasil e tínhamos na América, Argentina, Uruguai, começou o uso de inoculantes em leguminosas na América Latina. Austrália e Estados Unidos já utilizavam isso há mais tempo. Na década de 60 do século passado, começou a se trazer isso para a América Latina. E hoje não é por acaso que os 3 países que percentualmente utilizam mais inoculantes são Uruguai, Argentina e Brasil. Os 3 que trabalharam em conjunto na década de 60, formando um esquema, que é o que nós vamos falar aqui. Por que nós atingimos esses números extraordinários na produção de soja? 0 de nitrogênio, colhendo 5, 6 mil quilos por hectare. Nitrogênio químico, evidentemente. Todo o nitrogênio aportado pela FPM. Como é que nós chegamos a isto aí? Nós vamos falar aqui. Foram os inoculantes que abriram as portas para o uso de bioinsumos no Brasil. O trabalho durante muitos anos contemplava quase, não exclusivamente, mas principalmente os produtos de fixação de nitrogênio. E abriu a porta para o restante. Aqui um pouco de números mostrando a evolução do consumo, já foi mostrado nas 2 palestras anteriores, números, como eu disse, mais consistentes, mais fortes. Eu me limitei aqui a colocar somente uma lembrança de que a evolução é muito grande, de que crescemos ao longo de todos esses anos aí. Aqui temos os números, né? E dá para ver todo o crescimento durante este tempo e uma expectativa de 17% a seguir, né? E é crescente, o número é crescente todo esse tempo. Bom, agora, como é que nós chegamos aqui? Golpe de sorte? O Brasil é fadado pelo destino a ser o país que utiliza os bioinsumos? Não. Houve alguma coisa a mais. E essa coisa a mais foi um plano de voo. No início, como eu disse, na década de 60, pesquisadores, uma ou 2 fábricas de inoculantes que havia, e o setor regulatório se reuniram, primeiro no Uruguai, Argentina, Brasil, em que se traçou um plano, se traçou um esquema, uma meta a ser seguida, que era nesse, primeiro, isolamento. E não só isolamento, como seleção. O que se fazia até então era isolar e passar a usar uma determinada cepa. Aí nós entramos no processo de seleção, em que se buscou o que hoje se chama de as estirpes ou as cepas de elite, aquelas que fixam altas quantidades de nitrogênio. E essa seleção ela foi tratada primeiro uma seleção em laboratório,
depois em casa de vegetação, depois em campo e finalmente no campo, mas em rede, em diversos locais do país. Esse sistema perdura até hoje, com menos intensidade. Ele era bastante rígido e não foi um sistema imposto de baixo, de cima para baixo. Olha, o governo editou uma portaria dizendo que tem que ser assim. Não, foi um acordo, foi um acerto, foi um desenvolvimento, foi uma negociação entre a pesquisa, o órgão regulador e as empresas. Nós já falamos da década de 80, já começamos a participar desses eventos todos com relação a termos essa participação bem ativa, não simplesmente dando uma opinião ou outra, mas sim participando ativamente. Aqui nós temos o que me parece, eu diria hoje, que é a chave do sucesso e que talvez possa ser, com as devidas correções devido à mudança de época, né? Mas que pode ser utilizada como um todo. Essa união entre governo, área regulatória, universidades, entidades de pesquisa como um todo e as empresas, formando um núcleo comum aqui no centro, onde vai se discutir a política de bioinsumos para o país. Isso existe até hoje. De 1985 até agora, bianualmente, há uma reunião desses grupos, sentamos em volta da mesa e se faz uma discussão de todos os aspectos. Tudo em paz, tudo tranquilo, todo mundo amiguinho, nem sempre. Há discussões, há divergências, há debates, o que é extremamente salutar. E isso aí levou a todos os entes falarem a mesma linguagem. Se alguém de uma empresa vai fazer uma palestra sobre inoculante para o agricultor, ele vai dar uma determinada linguagem. Se o ente regulador for fazer, ele vai falar mais ou menos o mesmo panorama. E a pesquisa, a mesma coisa. Então, essa linguagem comum, essa linguagem coordenada, levou a que um produto crescesse. A confiabilidade dos produtos biológicos aumentou, de um produto de segunda linha, de um produto sem tecnologia, de um produto para agricultor pobre, passou a ser um produto, e foi mencionado aqui antes, de primeira opção para o agricultor. Não é um produto alternativo. Não consegui comprar um adubo esse ano, então eu vou usar o inoculante. Não, eu vou usar o inoculante como primeira opção. E assim vai ser para o controle, já está sendo para o controle biológico e para toda a linha de insumos. Passam a ser produtos importantes e talvez mais indispensáveis. Então é esse caminho que nós estamos perseguindo. E depois vimos que isso aqui faz parte da filosofia ou do esquema da tríplice hélice, que é hoje largamente usado em evolução e inovação em regiões geográficas, em países, em empresas, em núcleos, em clusters, etc. E nós já vimos aplicando isso aqui há vários anos, sem saber que era tríplice hélice. Mas estamos... Isso aqui eu repito, esse para mim é o ponto-chave que nos trouxe até aqui onde estamos. Bom, quando nós encontramos as respostas, eles mudaram as perguntas. Então, nós temos hoje uma série de coisas novas surgindo. Começaram a surgir esses palavrões. Metagenômica, todos esses aqui, microbioma, microbiota. Aqui eu me permiti uma licença poética. Em vez de diálogo, em vez de comunicação, planta, micro-organismo, vamos lá, troca de ideias
esse é um dos pontos-chave hoje da pesquisa. Podem dizer, mas isso aqui tudo é coisa para pesquisa. É o arranque inicial, geralmente, da pesquisa. Mas é importantíssimo que as empresas estejam ligadas a essas novas tecnologias que estão surgindo. Temos que, não vou dizer abandonar, mas diminuir o uso da contagem fluorescente em placa de Petri. Temos hoje a contagem por DNA, a seleção em casa de vegetação com 500 vasos lá, um montão de isolamento. Vamos pensar as bactérias ou fungos que tem o DNA que nos interessa e vamos trabalhar sobre essas apenas. E, principalmente, os órgãos reguladores têm que deixar de andar a reboque da tecnologia. Eles têm que estar up to date com as novas tecnologias que vão surgir. Porque não tem sentido uma universidade aplicar muito dinheiro na pesquisa, a empresa aplicar no desenvolvimento e depois barrar no regulatório porque não conhece aquela tecnologia. Eles têm que estar na frente. Isso aí é que vai levar a que nós possamos aplicar cada vez mais essas tecnologias, inclusive a inteligência artificial. Perigo? Inteligência artificial? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem perigo como toda a nova tecnologia tem. Tem risco. Quando começou a se explorar a água em 1800 e tanto, sabia-se que tomando água clorada por 10 anos qual é o efeito que ele ia ter no ser humano? Não. Se arriscou para eliminar o cólera que matava milhares de pessoas, milhões de pessoas. E o risco era menor. E assim, essas tecnologias novas, elas vão ser aplicadas e será com toda nova tecnologia praticamente impossível de pará-la, de fazer de conta que ela não existe. Não há condições. A mente humana vai em busca, vai em frente. E como toda a tecnologia é neutra, ela não é boa nem má. Depende de quem usa. Tem o uso bom e tem o uso do mal. Tem pessoas do bem que usam essa tecnologia e pessoas do mal. Então é um risco que nós estamos correndo desde o início do mundo, talvez. Então, essa é a mensagem final. Nós temos que estar perfeitamente enquadrados, nós do ramo de bioinsumos, temos que nos convencer, e nós estamos convencidos, mas temos que convencer outros, de que é uma tecnologia crescente, é uma tecnologia que só traz vantagens, ganho para o agricultor, e isso nós pecamos um pouco em anos anteriores, em que às vezes se lançavam produtos que não atendiam, não davam uma performance que o agricultor esperava. E hoje nós estamos conseguindo entregar igual ou acima da expectativa dele. E é para esse o caminho que nós temos que trilhar. E para isso nós temos que estar perfeitamente coordenados, os presentes aí, o regulatório, o empresarial e a pesquisa, falando a mesma linguagem, buscando alguns objetivos comuns, claro que cada um vai ter seus objetivos particulares, perfeito, mas o núcleo comum tem que estar formatado para que se possa crescer de forma orgânica, sistêmica e não aos saltos aqui ou ali. Era isso que eu tinha a falar, exatamente dentro do tempo, e muito obrigado.